Com a experiência de mais de 2 décadas, se reinventou nos últimos anos e hoje se tornou referência em protocolo anti-Covid. Estamos falando da creche Escola Vida. Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós conversamos com o gestor financeiro da creche Escola Vida, Marco Imbiriba. Muito boa noite, Marco. Seja muito bem-vindo à Band Amazonas. Kelly, eu que agradeço. Muito boa noite a todos os telespectadores. Agradeço o convite. A creche Escola Vida se sente honrada em poder estar presente no teu programa. Estamos aqui para falar do mercado educacional, né, de todo o que envolveu esse mercado nos últimos anos. Com certeza. Então, antes de tudo, conta pra gente, são 21 anos de creche Escola Vida, como que tudo isso começou? Olhar para trás é ver um filme, né, na nossa cabeça. São 21 anos de muitas vitórias, mas muitos desafios. A creche Escola Vida nasceu lá em 2001, de uma necessidade dos meus irmãos. Minha irmã estava vindo de uma dissolução de uma outra empresa e tomaram a decisão de abrir a creche Escola Vida. Como várias histórias de empreendedores do Brasil, sem saber muito sobre empreendedorismo, sem saber muito como que ia acontecer, mas uma vontade muito grande de realizar. Então tomaram a decisão, fizeram investimento, iniciaram ali próximo ao cemitério São João Batista, né, a primeira unidade, uma casa alugada, com R$10 mil de investimento, né, 2001. E os primeiros alunos foram os filhos deles. Olha, filho interessante. Filho da contadora, o filho da nutricionista, e assim foi se formando todo o início da escola. Ao longo dos anos, eu cheguei lá em 2007, né? Em 2007 eu cheguei, a Sueli, que é minha irmã, Sueli Imbiriba, me pediu para uma ajuda. Eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil e na época eu tinha saído do banco para empreender no ramo de reciclagem de plástico, não tinha nada a ver com escola. Ela achou que eu poderia ajudar, fui para ficar um mês e estou lá até hoje. Olha que maravilha, e fazendo um ótimo trabalho. Sim, me apaixonei pelo projeto, né, e entreguei todo o meu conhecimento daquilo que a gente aprendeu durante a vida, junto com meus irmãos, para a gente poder fazer o que é a Escola Vida hoje. E eu imagino que assim, ao longo, né, de 21 anos, tiveram aí muitos momentos difíceis. Sim. Qual foi esse momento mais desafiador? Bom, primeiro, a própria decisão de iniciar uma nova escola, acho que já foi uma decisão difícil, porque, como eu falei, não se tinha expertise de empreender naquele momento, né? Mas tinha, como eu falei, muita vontade. Então, nós somos 4 irmãos, na época eram 3 que estavam juntos no início, né? A Regina, que é a enfermeira, que cuida hoje da gestão de saúde da escola, o Luiz Imbiriba, que é meu irmão, que cuida de toda a operação, compras e manutenção da escola, e a Sueli, que tinha todo o projeto pedagógico na cabeça dela. Então, eu presumo que esse momento de decisão já foi um pouco difícil. Outro momento bastante difícil foi quando eu cheguei na escola, né? A escola estava bastante endividada, com poucos clientes. E eu cheguei meio que para fazer, eu costumo chamar assim, meio que uma eutanásia financeira, né? E matando a empresa aos poucos. Mas a gente crê muito em Deus, né? A Sueli principalmente, se apegou muito nós temos a nossa crença, né, Nossa Senhora, a Deus, e foi pedir para que Deus iluminasse nossos caminhos. E, como toda boa história de empreendedor, as coisas foram acontecendo, né, tirando essa ideia de matar a empresa. E, cara, eu acho que dá para a gente continuar. Tem alguma coisa aqui legal para a gente continuar fazendo o que a gente gosta de fazer. Então, de 2007 para 2008 já foi uma decisão de continuar. Uhum. E foi um momento bastante difícil, tinha muita dívida, bastante desafios para a gente fazer. Mas a gente tinha muita gente torcendo por nós. Eu acho que isso é muito salutar, né, muito salutar de falar. O time, nós fomos muito claros com o time. Para falar a verdade, né, um dos nossos valores na escola é falar a verdade, o que exatamente estava acontecendo naquele momento. E fomos procurar, como bons empreendedores, fomos procurar meu pai, meu cunhado, pessoas que poderiam ali, de certa forma, ajudar a gente com algum capital, para a gente poder sanando as dívidas, poder dando um fôlego, né? Às vezes o fôlego de uma semana, mas, enfim, graças a Deus a gente foi conseguindo. E, naturalmente,
A pandemia foi um outro marco, né? A gente provavelmente vai falar disso daqui a pouco, mas a pandemia não foi o pior momento financeiro. O pior momento financeiro foi em 2007, mas o pior momento emocional, naturalmente, foi para todo mundo. Para todo né? mundo, sem dúvida A pandemia nenhuma. É algo que ninguém esperava. Sem dúvida. A pandemia nos pegou todo mundo de surpresa, né? Nos levou de 185 para 129 clientes. A educação infantil não é uma educação obrigatória no Brasil, né? Somente a partir de 4 anos. E se eu estou com meu filho em casa, minha esposa está em casa, para que eu vou manter na escola, mantendo um custo, né? Muitas famílias pensaram nesse formato e foram cancelando os contratos. Fomos questionados no nosso produto, naturalmente, mas assim, o que a gente não podia fazer era ficar parado. Com certeza. Né? Isso a gente tinha que reagir. Nessa nossa caminhada de empreendedor, a gente tem escutado muito isso, cara. No deserto você não pode ficar parado. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado. E nós fomos reunir, nós temos as nossas consultorias, né? E fomos tomando as decisões possíveis e mais assertivas possíveis naquele momento, de manter a escola. Primeira decisão que nós tomamos, defender as pessoas. Pensar em primeiro lugar na saúde. Nas pessoas. Não era lucro, Sim. Não era a vida em si, não era a empresa, era manter as pessoas bem. Foi o que nós nos propomos. De todos. Tanto é que nós não demitimos ninguém durante o ano de 2020. 0 demissão. Olha que maravilha, isso já é um... Com 40% a menos de faturamento, tomando todas as ferramentas financeiras possíveis, né? Ajuda do governo, Pronamp, enfim, tudo aquilo que foi possível e imaginável. Nós fomos tomando, injetamos capital próprio também, que era necessário, para a gente poder manter, principalmente, o salário das pessoas, para elas ficarem em segurança em casa, com as suas famílias. Foi o primeiro ponto que a gente definiu. E depois, naturalmente, a gente precisava pensar na PJ, né, na nossa empresa, de mantê-la respirando e como que a gente ia entregar o melhor de nós dentro da casa do pai e da criança, sendo que nós não estávamos ali presentes fisicamente. Nesse momento, nós pensamos um formato, né, chama APR, Atividade Pedagógica Remota, que não era uma EAD, literalmente. Nós não temos homologação para trabalhar com ensino à distância para ensino infantil, mas nós temos profissionais incríveis, nosso professor de capoeira, nosso professor de natação, nossa nutricionista, as professoras foram montando os materiais e nós entregávamos para os pais para que eles executassem com as suas crianças quando possível, mas também tínhamos um momento online ali de 10 minutos com a criança, onde naturalmente alguns pais aderiram, outros não, mas o fato era a gente poder estar junto, né? Eu sempre usei essa expressão, a gente precisava naquele momento estar igual pinguim no inverno, né? Todo mundo juntinho para a gente poder se ajudar. E como foi o retorno, né? A gente sabe que foi muito difícil essa questão de ficar em casa, mas também é difícil a questão dos protocolos, né? Você tem todo aquele cuidado, da confiança das famílias. Como que foi esse retorno com os protocolos? Sem dúvida. Primeiro nós tivemos várias reuniões com com o Sinep, por exemplo, né? Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Estado do Amazonas, para definir o melhor momento. Eles estavam em contato com o governo do estado naquele momento também, com a FVS, né? E nós precisávamos estar preparados, sim. E aí todos os créditos para minha irmã, né, para a Regina Imbiriba, que é a nossa gestora de saúde, que pegou com unhas e dentes esse assunto, não poderia ter sido diferente. Ela que cuida de toda a saúde da escola, das crianças e dos colaboradores. Muito importante, né? E ela foi se dedicar a estudar. Basicamente, aprender, entender o que era... Até porque é algo novo para todo mundo, né? Naquele momento ali também. Trocar muita experiência. Naturalmente, a gente montou um protocolo antecipado, modéstia à parte, né? Nós montamos um protocolo antecipado que depois bateu muito com o que a FVS já vinha trazendo, com o governo do estado, o próprio Sinep depois montou uma cartilha. E naquele momento a gente já estava mais ou menos pronto, né? Quem que estava pronto para retornar naquele momento? Mas nós tínhamos a segurança, né? Nós tínhamos a segurança de que poderíamos voltar da melhor forma possível. Então nós voltamos no dia 15 de julho, mais ou menos, com todas as desconfianças possíveis do mercado, porém com coração, né? Coração e mente muito entregue ali para as crianças. Foi incrível, foi um momento na minha opinião, o momento mais emocionante dos 21 anos da escola. Nossa. Poder receber as crianças, porque elas queriam a escola. Todo mundo sentindo falta, né? Elas queriam a escola. Da sua rotina. Naturalmente, alguns pais ainda receosos, né? Esperaram um pouquinho e tudo mais, mas a gente, graças a Deus, teve muito sucesso nesse retorno.
A maioria aceitou retornar A grande maioria. presencial? Eu tranquilamente falaria em 90%. 90% dos pais Confiança. confiaram. Não posso negar que 20 anos de mercado não é à toa, né? Com certeza, não é à toa mesmo. Confiança dos pais na marca, né? Na gestão da escola foi primordial. E aí o que aconteceu? Acabou que uma das nossas consultorias, que é de São Paulo, que detém mais de 1.200 contas de grandes escolas do Brasil inteiro, chamou a Escola Vida para dar uma palestra sobre esse retorno, porque São Paulo estava um pouco desconexo, né? Manaus teve, a gente sofreu antes e acabou saindo antes também. Então, a consultoria pediu para que a gente fizesse um treinamento para mais de 1.200 escolas, né, no Brasil inteiro. Isso gerou depois vários contatos da Regina com escolas de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Se tornou referência mesmo, Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente pôde ajudar. Eu falo de consultoria, mas não houve cobrança nenhuma, né? Ninguém ganhou dinheiro com isso. Acho que não era... Compartilhamos a experiência, informação, ajudando aí vários outros estados. Exatamente. Então, isso foi o que aconteceu dentro desse momento mais latente da pandemia, né? Finalizamos o ano ali achando que ia dar tudo certo, segunda onda, não tivemos perda, mas tivemos um break, né, de um stop de matrículas, né, e tudo mais. E novamente fomos nos reunir, entender o momento, entender o que a gente poderia entregar para o pai, né, para a mãe, aquela ansiedade de novo, segunda onda, será que vai acontecer tudo de novo? Como estão as crianças? Postergamos o nosso calendário, que ia começar em fevereiro, postergamos para o início, para meados de março, o que também teve que postergar o calendário lá no final do ano, né? Nós sempre tivemos essa hombridade de entregar o que estava contratado, inclusive no ano de 2020 nós fizemos isso através de um ajuste de horas, né, proposto pelo Conselho Nacional de Educação, e entregamos, enfim, tudo aquilo que foi contratado foi entregue pela escola. É isso. Agora falando um pouco sobre mensalidade, né? A gente sabe que a crise econômica veio também junto com a pandemia afetou, né, muito a área comercial. Sim. Como que vocês conseguiram lidar, se adequar? Os pais tiveram, obviamente, algum tipo de dificuldade, né, de pagar a mensalidade. Como que vocês conseguiram ali ter essa conversa com os pais? Teve alguma facilidade? Naturalmente, era uma situação nova para a gente, naturalmente, e nós abrimos um canal de diálogo, né? Eu, por baixo, assim, eu conto pelo menos uns 3.000 e-mails que eu tenho respondido de 200 clientes na época, né? Então, assim, era muita dúvida. Eu isolado em casa, internet ligada e praticamente 24 horas tentando elucidar as dúvidas dos pais e tudo mais. E, naturalmente, uma delas era com relação ao financeiro. Se você não vai entregar o que você disse que ia entregar, independente da pandemia, eu naturalmente quero uma reposição financeira, quero um desconto e tudo mais. A gente entende que as pessoas pensam assim, os pais pensaram assim. Mas a gente precisava aguardar, porque nós estamos sobre uma égide de uma lei federal, né? Uma lei federal onde somos fiscalizados pelo município. E até então, o Conselho Nacional de Educação não tinha previsto nem desconto de horas, nem desconto de dias. Toda escola precisa prestar no mínimo 200 dias letivos. Toda escola, seja ela do governo, seja ela particular. No mínimo 200 horas. E nós estávamos aguardando se ia sair alguma notícia sobre isso. Olha, reduz, não, esse ano não vai ser 200 por conta da pandemia, esse ano vai ser, sei lá, 150. Então eu teria que fazer algum ajuste financeiro. Claro. Mas alguns pais estavam muito ansiosos. Nós não fizemos desconto linear, tipo, olha, vou dar 20% para todo mundo, dar 30% para todo mundo, porque a gente entendia que naquele momento não cabia, era um desafio manter esse diálogo com o pai, porque o pai ansioso queria resolver aquilo, ele estava com dificuldade em casa, eu entendo também, ao mesmo tempo eu tinha 60, 70 funcionários dependendo desse resultado da escola. E as informações demoraram a sair, vieram um pouco tardia. Né? Então, essa relação com os pais foi ficando um pouco estremecida. A Justiça do Estado do Amazonas acabou autorizando uma postergação, não um desconto. Pegar uma parte de algumas mensalidades, se eu não me engano agora 10% a 20%, e jogar um pouquinho para frente. Mas, ao mesmo tempo, não era uma solução que agradava os clientes. Eles queriam literalmente um desconto.
Naquele momento, naquele momento. Então, eu tinha que pegar a lei, né, esmiuçar, entregar para o pai, venha comigo, confie na escola, a escola vale. Se a gente precisar fazer ajuste, a gente vai fazer, mas por enquanto mantenha aqui com a gente. Então, a gente foi tendo que bater esse papo, tipo no telefone. Eu tive que ligar para muito pai para falar a verdade, para falar isso. Tive bastante sucesso, né? Alguns pais naturalmente não entenderam e a gente entende também isso. Acabou que as informações começaram a chegar, né? O governo federal isentou a gente de prestar 200 dias letivos, porém ele não isentou a gente de prestar no mínimo 800 horas. Porque a lei são 200 dias letivos e 200 dias letivos e 800 horas. Ou seja, 4 horas no mínimo por dia de serviço. Eu entrego 5 horas por turno. Então, eu em vez de 800, tinha que entregar 1.000 horas. Então, eu tive que fazer alguns ajustes. Por exemplo, quem era integral, eu tive que trazer o contrato do pai para parcial, que é até as 3 da tarde, mas prestar o serviço até o integral, para que ele não tivesse prejuízo financeiro. Tive que fazer uma planilha, alguns cálculos de horas e tudo mais. A gente vai continuar conversando, eu sei que é muita conversa, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já, não sai daí. A Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band. Estamos conversando com o gestor financeiro da creche Escola Vida, Marco Ibiriba. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos falando aí sobre educação, algo tão importante. E creche Escola Vida, 21 anos aqui em Manaus. Fala pra gente um diferencial, você como gestor financeiro, né, um diferencial da creche Escola Vida. Kelly, novamente eu agradeço a oportunidade e, sem dúvida nenhuma, o nosso grande diferencial é o nosso time, né? Nós somos capacitadores de pessoas e o nosso time, sem dúvida, é incrível, né? Tanto o time docente, o time de gestão, o time de consultoria, são muitas pessoas envolvidas. Eu estou falando aí só de colaborador, 60, mais 10 pessoas interdisciplinares, mais 5 consultorias, entre consultoria contábil, advogado, consultoria empresarial, consultoria educacional. É muita gente para a gente poder entregar o produto final que a gente tem. Olha só que maravilha. Vamos falar de expectativa? Né? Ano começando, 2022. Conta pra gente como vocês estão animados para esse ano. Bom, a gestão da creche Escola Vida, ela não é uma gestão negativista. Né? Nós não somos negativos, nós somos extremamente positivos. Isso é tão bom, né? Nós gostamos de pensar sempre assim, a economia está ruim, o governo está assim, o governo está assado, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim, taxa de juros está alta, a inflação está alta, a gasolina vai a R$10. Claro que tudo isso é muito importante porque impacta na vida de todo mundo. Mas sobrevivência, né? Mas quando a gente pensa na nossa missão, na nossa visão, no propósito que a gente tem, né? E eu tinha o maior medo de falar dessas coisas, a gente não tem, né? Não tem mais isso. A gente tem um propósito gigantesco para entregar para a sociedade amazonense. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em investimento, naturalmente, em crescimento. Né? Hoje nós temos hoje 200 matrículas fechadas para o ano que vem, né? Esse ano de 2022. Esse ano de 2022. Show. 200 matrículas já fechadas. Nós temos uma meta, nós temos mais de 10 vagas, né? Estamos pensando em abrir mais 40 vagas, né? Porque realmente está muito próximo aí de um atingimento. E a partir daí começar a pensar em novas unidades, em novos negócios, em alguns produtos que a gente já tem mapeado, que a gente pode lançar. Vou dar aqui em primeira mão. Olha que maravilha, um spoiler. Um produto digital, né? Não posso falar muito mais. Tecnologia, mas sim, investimento, sim, tecnologia para ensino infantil, sim. Que maravilha! 21 anos de expertise nos deixa hoje à vontade de pensar assim, em alinhar uma metodologia, como é que eu posso falar, raiz, uma metodologia, né? Tradicional não, simples. Simples. Porque eu vou falar da minha filha, porque eu acho que nada mais do que eu falar do que eu vejo dentro de casa. Minha filha está aprendendo a escrever com graveto, com uma folha seca, com meleca. Né? E quando eu vejo, muita gente não entende. Mas quando você se predispõe a conhecer a metodologia da escola, você passa a entender que as crianças hoje não precisam de grandes materiais,
tecnologia, talvez precise, mas tem um momento certo para isso. O que elas precisam é brincar. E quando elas brincam, o emocional delas... É a essência da criança. O emocional desenvolve. Nós somos filhos, somos 5 irmãos, 4 estão dentro da escola. Nós fomos criados assim, pé no chão, com quintal, com bolinha de gude, com peão, com pipa, com papagaio. Né? Sim. Nós nunca tivemos restrição para isso. E a gente acredita profundamente que esse é o melhor caminho para as crianças. Tanto é que pós-pandemia, muita gente veio procurar a gente justamente por conta dessa liberdade, esse método, né? por conta da liberdade que nós temos. Nosso projeto é muito horizontal, né? Não é um prédio, por exemplo. Nós temos quintal, nós temos árvores, nós temos barro, temos, enfim, iguanas que caminham pelo nosso quintal. E isso é o que faz o diferencial da escola hoje. Muito legal. E como que as pessoas podem encontrar a creche Escola Vida? Fala um pouco das redes sociais, do endereço. Bom, nós estamos localizados aqui no Adrianópolis, na rua Marcílio Ficino, número 6 e número 8, né? Então nós temos 2 unidades, próximo ao Centro Comercial Adrianópolis. E nossas redes sociais, @creche Escola Vida, lá tem todas as informações. Você que quer... Você não precisa literalmente matricular na escola, mas você quer conhecer a nossa metodologia, quer conhecer a nossa escola, quer conhecer o que nós temos realmente diferente, você pode clicar lá na nossa rede social, dar uma curtida, tem todas as atividades que a gente desenvolve, nós temos diariamente a gente coloca lá nossos feeds, né, nossos stories, tudo aquilo que a gente desenvolve dentro da escola está lá no nosso Instagram. E com certeza lá você vai conseguir marcar uma visita lá para vir conhecer nosso time. Que maravilha. Marco Imbiriba, gerente financeiro da escola Creche Escola Vida, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Kelly, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição, né? Nosso intuito como empresa é contribuir para a sociedade amazonense. Olha só, então é isso, o Amazonas Acontece fica por aqui e para você um ótimo sábado, um ótimo domingo e a gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau.